Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, 5 de maio de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que hoje trará a história do rádio da Rádio Saara. Também teremos hoje a recordação da Rádio Berlim Internacional e também do último programa transmitido em português para o Brasil em 30 de setembro de 1990. Além de informações de X e outras dicas interessantes. Ok, amigos? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje. Todos muito bem-vindos Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. A programação, o que você merece. Os horários e frequências de emissoras em onda curta para el nuevo periodo radial al 22, de 27 de marzo hasta el 31 de octubre de 2022. Radio Rumania Internacional transmite su programación en idioma español de las 19 hasta las 20 horas UTC en 9610 y 11850 kHz para España, de las 21 hasta las 22 horas UTC en 9620 en DRM y 11.650 kHz para Argentina y Brasil, de las 23 hasta las 0 hora UTC en 9.700 y 11.650 kHz para Sudamérica, en 9.760 y 11.800 kHz para Centroamérica, de las 2 hasta las 3 horas UTC en 9.440 y 11.945 kHz para Sudamérica, y en 9.700 y 11.780 kHz para Centroamérica. KBS World Radio transmite su programación en idioma español de 1 a 2 horas UTC en 11.800 kHz para Sudamérica, de las 2 a las 3 horas UTC en 15.575 kHz para Norteamérica, de las 11 hasta las 12 horas UTC en 11.795 kHz para Sudamérica, y por fin de las 17 hasta las 18 horas UTC en 9.740 kHz para Europa. Radio Palabra Alegre de la World Christian Broadcast transmite su programación en idioma portugués de las 21 hasta las 22 horas UTC en 9.765 kHz para Sudamérica. A WBCQ World Last Chance transmite su programación en idioma portugués de las 7 hasta las 7.58 horas UTC en 9.330 kHz, de las 22 hasta las 22.58 horas UTC en 9.330 kHz, y por fin de las 23 hasta las 0055 horas UTC en 9.330 kHz. WBCQ World Last Chance transmite su programación en idioma español de las 6 hasta las 6.58 horas UTC en 9.330 kHz, de las 10 hasta las 11.58 horas UTC en 9.330 kHz, de las 12 hasta las 13.50 horas UTC en 9.330 kHz, y por fin de las 22 hasta las 22.58 horas UTC en 9.330 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite su programación en idioma español de 1 a 2 horas UTC en 7.260 y 9.700 y 9.870 kHz para España, Portugal, Francia, Centroamérica y Sudamérica, de las 17.30 hasta las 18.30 horas UTC en 11.930 kHz para España y Europa. Radio Taiwan Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de 1 hasta la 1.30 horas UTC en 5.800 kHz para Sudamérica, de las 2 hasta las 2.30 horas UTC
em 5.010 kHz para Centroamérica y Cuba. Y por fin de las 22 hasta las 22:30 horas UTC en 5.850 y 7.780 kHz para España. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma español de lunes a viernes de las 15 hasta las 23 horas UTC en los 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur y en 15.520 kHz para Oriente Médio, Índico y Gran Sol, de lunes a viernes de las 18 hasta las 12 horas UTC en 11.940 para Sudamérica y en 17.855 kHz para Norteamérica. A los sábados y domingos de las 14 hasta las 22 horas UTC en 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur, en 11.940 kHz para Sudamérica, en 17.855 kHz para Norteamérica y por fin en 15.520 kHz para Oriente Médio e Índico. Antônio Avelino, desde Caruaru, Pernambuco, Brasil, del Dieck's Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Bom, amigos, tivemos aí horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. E vamos agora à primeira informação de X. Hoje, lembrando a todos que é 5 de maio, Dia das Comunicações. Aí, em homenagem ao grande Marechal Rondon, foi um dos percussores das comunicações no norte do país, ok? Inclusive já comentamos no nosso programa, em edições anteriores, sobre a vida do grande e importante Marechal Rondon, ok, amigos? Mas aí fazendo a chamada para o concurso já de escutas, concurso deste Clube Sem Fronteiras 2022, semana de escutas em onda média, que terá início amanhã, às 0h UTC, dia 7, que justamente começa às 9 da noite no Brasil, mas é 0h UTC, certo? Então começará às 21 horas no Brasil, mais 0h UTC no dia 7 de maio até o dia 15 de maio, certo, amigos? Abrangendo as faixas de frequência de 520 a 1710 kHz. Todos que desejarem participar, basta fazer as suas escutas e enviar para a gente no período específico, certo? Então, quem desejar participar deve enviar os logs até a data limite, que é 29 de maio de 2022. Todos os participantes receberão um certificado de participação por e-mail. Mais informações, os amigos podem visitar o site do Dexis Clube Sem Fronteiras e ver todo o regulamento na íntegra. Visite o www.dxclubesemfronteiras.com. Só repetindo, www.dxclubesemfronteiras.com. Outra chamada interessante é que a campanha de transmissão inaugural 2022 da LRA 36 Rádio Nacional Arcángel San Gabriel estará ativa a partir do próximo sábado, dia 7 de maio. Você pode ouvir a transmissão da LRA 36, Rádio Nacional Arcanjo San Gabriel, da base Antártica Esperança. A equipe de 2022 é composta 100% de mulheres. São elas a Romina Sabalsa, Cláudia Albarracin, Maria Eugênia Rodrigues e na operação técnica Mariela Churquina. A transmissão será às 15 horas UTC em 15.476 kHz USB, que também pode ser acompanhado pela Rádio Nacional da Argentina, pela internet. Os relatórios de recepção devem ser enviados para o seguinte e-mail: lra36nacional@gmail.com. Só repetindo, lra36nacional@gmail.com. Ok, amigos? Essas primeiras informações de X, já mandando abraços para os amigos. O Neuci Remédio Bidar, que está ligado conosco lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Diogo Furlan, ligado conosco lá por Piracicaba, em São Paulo.
também o nosso amigo Ítalo, lá por Valinhos, São Paulo, ao Paulo, lá pela cidade de Palmeira do Tocantins, no Tocantins, também o nosso amigo Érico Tavares, lá pela cidade de Paudalho, aqui em Pernambuco, ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, lá pela cidade de Recife, Pernambuco, ao Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Carlos Alberto, lá pela cidade de Campina Grande, aqui na Paraíba, ao Ivanildo Dantas, lá pela cidade de São Paulo, deixa eu ver quem mais por aqui também, ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, também lá pela cidade de Suzano, São Paulo, deixa eu ver quem mais por aqui, ao Cristiano Torres do Amaral, lá por Brasília, cadê mais por aqui? O nosso amigo Saulo, ligado conosco lá na Bahia, ok? Ao nosso amigo William, ligado conosco lá na cidade de Teresina, no Piauí. Ao Josivaldo, lá pela cidade de Gravatá. Ao nosso amigo Francisco Bracini, também em Brasília. Ao nosso amigo Tiago, lá pelo Piauí também, Teresina. Ok? E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco. Daqui a pouco a gente manda mais abraço. Também aqui o amigo André Luiz de Toledo, também lá por São Paulo. Ok, amigos? Daqui a pouco a gente manda mais abraço. E agora vamos ouvir a história de rádio com o nosso amigo Daniel Camporini. Vamos agora na escuta. Esta é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Porque você merece. En febrero de 1960, el ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno se dirigió al de Información y Turismo, solicitando la creación de una emisora de radiodifusión para la ciudad de El Aaiún, en el Sahara español, la que fue concedida a finales de noviembre de ese mismo año. De este modo eran creadas las emisoras EAJ 202 y EAJ 203, ubicadas en El Aaiún y en Villa Cisneros, en el Sahara español, quedando su funcionamiento a cargo de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, dependiente del ministro subsecretario de la Presidencia Luis Carrero Blanco. La explotación fue encomendada a los servicios de telecomunicación del Gobierno General del Sahara. Las transmisiones se inauguraron el 18 de julio de 1961, habiendo aportado el Gobierno General del Sahara los fondos necesarios para su instalación, construcción de los estudios y planta de energía eléctrica, entonces muy escasa en el territorio. Como el transmisor no era nuevo, su estado no era el más satisfactorio, lo que determinó que a finales de octubre de 1963 la Dirección General de Promoción del Sahara gestionase ante el Ministerio de Información y Turismo la donación de otro equipo, más moderno y de mayor potencia, para así aumentar su alcance y mejorar el rendimiento. En el mes de junio de 1966 se consiguió que la cadena azul de radiodifusión adquiriera y cediera un transmisor estadounidense de 5 kilovatios para la ciudad de El Aaiún, que fue instalado por el personal del servicio de telecomunicación, entrando en funcionamiento el día 18 de julio de 1966, inauguración oficial a la que asistió el general Franco. Radio Sahara, que transmite desde Aaiún, Trinidad y Toledo, da paso a sus programas de tarde en árabe y japonés. إذاعة الصحراء تحييكم وتعود معكم إلى برامجها العربية المسائية. مادتها من محطتها في العيون على مدة متوسطة بجذبة قدرها 156 كيلو هرتز.
وفي 455.3 من المتر. وعلامة ذكر خطيرة في جدولة يقدرها 3905 كيلو فارد ويزيد الأمطار 49 متر. El éxito de estas emisiones, por un lado, se centraba en la capacidad del personal seleccionado y en la necesidad, por otro lado, de contrarrestar la propaganda política y la influencia de países limítrofes al Sahara español sobre la población nativa. Esto determinó que el gobierno español extendiera y ampliara los servicios de radiodifusión del Sahara. El 30 de mayo de 1967 se redacta un informe técnico que se presenta al Consejo de Ministros el 2 de junio de 1967, donde se toma el acuerdo de proceder a la urgente instalación de un transmisor de radiodifusión de 50 kilovatios para el Aaiún y otro de 10 kilovatios en la localidad de Villa Cisneros, los que fueron instalados en tiempo récord de 20 días, lográndose su inauguración oficial el 18 de julio del mismo año. En 1968, dadas las dificultades de todo orden que se planteaban en el mantenimiento y explotación de la citada emisora, se estableció que Radio Nacional de España asumiera prácticamente la totalidad de los gastos de explotación de la emisora, aunque de manera poco clara. Se hizo necesaria toda una reestructuración completa de las emisoras, cuyo mantenimiento era realmente elevado en el costo. Radio Sahara quedó entonces con 50 kilovatios en el Aaiún, quedando el emisor de 5 kilovatios en reserva, mientras que en Villa Cisneros se mantuvo el equipo de 10 kilovatios y se instaló uno de reserva de 2, cuyo mantenimiento quedaba a cargo del Servicio Técnico de Radio Nacional de España. EAJ 203, Radio Sahara en el Aaiún, operaba en la frecuencia de 656 kilociclos en la banda de los 455,3 metros de la onda media, en el horario de 8 a 24 horas, mientras que en la onda corta tenía autorizada la frecuencia de 11.805 y 6.095 kilociclos con 100 kilovatios de potencia. Desde su centro emisor en Villa Cisneros, EAJ 202, Radio Sahara empleaba la frecuencia de 998 kilociclos en la onda media, equivalente a la banda de los 300 metros, con 10 kilovatios de potencia. También tenían transmisores en banda lateral única, que operaban en los 4.627 kilociclos con 5 kilovatios de potencia, que eran utilizados para el enlace de ambos centros transmisores. Y termina Aaiún, 7 días. la revista musical e informativa de Radio Sahara. Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora en que dará comienzo Aaiún, 7 días. Iniciamos aquí, señoras y señores, nuestros programas correspondientes a la emisión matinal. Nos despedimos de ustedes hasta esta tarde a las 7, hora en que iniciaremos nuestras emisiones en lenguas hazaní y árabe. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes. عاش الجنرال فرانكو، عاشت الصحراء، عاشت الدولة الإسبانية. ¡Viva Franco! ¡Viva el Sáhara! ¡Viva España! Con las transmisiones de onda corta del Aaiún se retransmitía el programa principal y se cubría la mayor parte del territorio sahaurí, especialmente las zonas pobladas. Por otra parte, el centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de España en Tenerife cubría con su emisora de 100 kilovatios gran parte de la región del Sahara, amplias zonas de Marruecos, el sur de Argelia y con alguna dificultad llegaban hasta Mauritania. Transmite el centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de España desde el Monte de las Mesas en Santa Cruz de Tenerife. Finalmente, las dos emisoras españolas en el Sahara fueron entregadas a las autoridades de la radiodifusión marroquí el día 28 de febrero de 1976, cuando España se retira del territorio. Una radiodifusión colonial española que no pudo escapar tampoco a la censura del régimen franquista hasta el último momento. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporino.
Bom, amigos, tivemos aí história de rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, bastante interessante aí a história da Rádio Saara, que teve aí, em sua maior parte, sendo dominada aí pela Espanha. Ok, amigos? Bom, agora vamos mandar também alguns abraços aqui ao nosso amigo Horton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais por aqui. Pronto, aqui nosso amigo Herblay Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina. Deixa eu ver quem mais por aqui. José Vanilton também está ligado conosco em Votorantim, São Paulo. Maravilha, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Deixa eu ver quem mais por aqui. O nosso amigo Marcos André, ligado conosco aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui também. Ao Paulo Henrique, também aqui pela cidade de Caruaru. Ao nosso amigo Santiago, lá por Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ok, seja muito bem-vindo. Bom, amigos, trazer mais uma informação aqui, é que no último dia 1º de maio, a Rádio Havana Cuba completou aí seus 61 anos no ar, desde sua fundação. A Rádio Havana Cuba foi a primeira estação cubana de ondas curtas com alcance internacional. Foi inaugurada oficialmente em 1º de maio de 61. Mas tivemos uma pequena interferência aí de uma moto com um escape aí estourado aqui próximo, ok? Então, voltando aqui. A rádio foi inaugurada oficialmente em 1º de maio de 1961 pelo comandante em chefe, ou seja, o Fidel Castro. Em 1958, o comandante Ernesto Che Guevara criou a Rádio Rebelde. A direção do Exército Rebelde entendeu a necessidade, uma vez alcançado o triunfo da Revolução, de criar uma estação de rádio com alcance suficiente para dar a conhecer a verdade do processo revolucionário cubano a todos os países do mundo. Em janeiro de 1959, com a derrubada da tirania de Fulgêncio Batista, as agências de notícias norte-americanas lançaram uma campanha de calúnia contra Cuba que distorceu a realidade e desinformou, ao mesmo tempo em que tentava alienar várias nações contra o país. A ideia surgida na Sierra Maestra materializa-se com a primeira e única estação de rádio cubana, de ondas curtas para a difusão internacional, que nasceu como uma necessidade da Revolução Cubana, ter um meio de rádio capaz de romper o bloqueio informacional estabelecido em torno do país pelos órgãos de propaganda dos Estados Unidos, e enfrentar a bem orquestrada campanha de calúnias levada a cabo pelo imperialismo estadunidense em sua tentativa de isolar Cuba do resto do mundo para silenciar a exemplo de que Cuba representou para os povos. Com o novo nome provisório de onda curta experimental cubana, a emissora, que logo depois se chamaria Rádio Havana Cuba, entrou no ar em 24 de fevereiro de 1961 como teste. Um pequeno transmissor dirigiu os primeiros programas em espanhol para a região centro-americana. Em 16 de abril de 61, a emissora é divulgada ao mundo pelo comandante Fidel Castro Ruz ao transmitir a despedida de luto das vítimas dos bombardeios que antecederam a invasão mercenária em Playa Girón, ocasião em que proclamou o caráter socialista da Revolução Cubana. Em 1º de maio de 61, ao transmitir o ato da vitória em Playa Girón, realizado na Plaza de la Revolución, foi inaugurada oficialmente a estação, data a partir da qual é conhecida como Rádio Havana Cuba. O equipamento de transmissão da Rádio Havana Cuba foi adquirido na Suíça, da firma Brown Boveri, e consistia em 2 transmissores de 10 kW, ou 10 kW, 2 transmissores de 100 kW e vários sistemas de antenas. A estação transmissora estava localizada perto da cidade de Balta, no meio da lagoa de Ariguanambo, e as ligações telefônicas e de ultra alta frequência foram instaladas usando os estudos da estação Rádio Progresso Cadena Nacional. Atualmente, a emissora possui
estúdios próprios no prédio localizado na Rua Infanta 105, entre as ruas 25 e São Francisco, no município do centro de Havana. Compartilha essa propriedade com 2 estações de rádio nacional, a Rádio Progresso, La Onda de la Alegria, e a CMBF, Rádio Musical Nacional. As transmissões começam oficialmente e se despedem com o hino nacional. O sinal de intervalo, que é transmitido antes do início e no final de suas transmissões, são as primeiras barras da Marcha do Movimento de 26 de julho. Suas transmissões chegam ao mundo hoje em 9 idiomas: espanhol, inglês, português, francês, crioulo, quichua, guarani, árabe e esperanto. Realiza mais de 30 horas diárias de programação, essencialmente de notícias, embora também dedique espaços importantes à produção musical mais representativa nacional, para a qual possui uma biblioteca musical cubana de extraordinário valor patrimonial. Ok, amigos? Então registramos aí os 61 anos da Rádio Havana, Cuba, completada aí no último dia 1º de maio de 2022. Bom, amigos, agora vamos fazer aquela viagem no tempo, vamos aí ouvir parte do programa da última transmissão em português da Rádio Berlim Internacional para o Brasil. Vamos também dar início logo ouvindo o sinal de intervalo da emissora. Vamos recordar. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Good morning, listeners. This is Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic, broadcasting to Africa. You are listening to our early morning program, which comes to you daily at 4:30 and 6:30 a.m. Greenwich Mean Time in the 25 and 19 meter bands. The following broadcast is a repeat of last night's transmission and is intended as a test program. We wish you a very pleasant good morning and hope that the testing will be good. Que você merece. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Wir senden täglich zu dieser Zeit das Programm in deutscher Sprache für Hörer im Nahen Osten, in Nordwestafrika, Südostasien und Europa. Sie empfangen uns auf Kurzwelle 9665 Kilohertz, entspricht 31,04 Meter. 9730 Kilohertz entspricht 30,83 Meter. 11.700 Kilohertz entspricht 25,64 Meter. 11.890 Kilohertz entspricht 25,23 Meter. 15.240 Kilohertz entspricht 19,69 Meter. 15.445 Kilohertz entspricht 19,42 Meter. 17.755 Kilohertz entspricht 16,90 Meter. 17.880 Kilohertz entspricht 16,78 Meter.
21.465 Kilohertz entspricht 13,98 Meter. Und 21.540 Kilohertz entspricht 13,9. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Aqui, Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã, com o seu programa diário em língua portuguesa. Os horários e as frequências das nossas transmissões serão anunciados no fim desta emissão. Os votos de uma boa noite, estimados ouvintes. Damos por iniciada a nossa última emissão dominical, para a qual preparamos mais um programa de informação da ainda existente RDA e do mundo. Os próximos 45 minutos, aproximadamente, apresentaremos o habitual bloco noticioso com as últimas novidades nacionais e internacionais. O comentário intitulado Reflexões acerca do caminho para a unidade alemã. Informações sobre uma cerimônia por motivo da unificação das associações luso-alemãs que trabalharam nos dois estados alemães e a última edição internacional do Correio do Ouvinte em reprise da quarta-feira. Na esperança de que a temática escolhida vá ao encontro do vosso interesse, desejamos a todos uma boa audição. E, como de costume, começaremos pelas notícias. Boa noite, amigos ouvintes. Ao microfone Leonardo de Alcântara, lendo pela última vez o noticiário da Rádio Berlim Internacional. Primeiramente, as manchetes. Bispo evangélico é motivo de reflexões no dia da unificação alemã. Projetos de desenvolvimento da RDA terão continuidade. Estados Unidos e Vietnã procuram uma normalização das suas relações. Jornalistas latino-americanos exigem mais segurança para os seus colegas. Australiano ganha a maratona de Berlim. E agora, as notícias em detalhe. Colônia. O dia da unificação alemã, 3 de outubro, oferece motivos não só para festejos, mas também para reflexões. Esta opinião foi defendida hoje na emissora Deutschlandfunk pelo bispo da Igreja Evangélica de Berlim-Brandenburgo, Gottfried Ford. Muitos têm a impressão que a unificação ocorre sem que se tenha em conta as pessoas da RDA, afirmou o bispo. Fork criticou os empresários alemães ocidentais, alegando que os mesmos demonstram pouca disposição de investimentos. Lembrou que reina a opinião de que se pretende primeiro arruinar a economia na RDA para obtê-la depois facilmente. Berlim. Quase todos os projetos de desenvolvimento da RDA serão prosseguidos depois do dia 3 de outubro, sob a responsabilidade do Ministério Federal para a Cooperação Econômica. Esta afirmação foi feita hoje à noite pelo Ministro para a Cooperação Econômica da RDA, Hans-Wilhelm Ebeling, na emissora da RDA, DS Cultura. Entre os projetos constam o Hospital Carlos Marx, em Manágua, e o Centro de Formação Profissional em Rinotepe. Nuremberg. Com a aprovação de um programa eleitoral e de um apelo para as primeiras eleições gerais alemãs em 2 de dezembro, terminou hoje o congresso do FDP em Nuremberg.
No programa, o FPP exige uma renúncia da Alemanha à fabricação e porte de armas atômicas, bacteriológicas e químicas. Exige também que a nível mundial se ponha um termo aos testes atômicos, assim como uma política restritiva de exportação de armamentos. Para o FPP, é imprescindível a ativa militância da Alemanha Unida na OTAN. O Congresso recusou aumentos de impostos e pronunciou-se por impostos baixos, pelo menos por 10 anos, nos 5 novos estados federados da antiga RDA. Karlsruhe. Em Bonn tiveram início ontem os trabalhos para uma nova lei para as primeiras eleições gerais alemãs no dia 2 de dezembro. Este passo tornou-se necessário depois de, no mesmo dia, o Tribunal Constitucional Federal ter declarado como anticonstitucional parte do Tratado Eleitoral Alemão. Bagdá. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, pronunciou-se hoje por um diálogo em breve sobre a crise no Golfo. Numa mensagem transmitida pela televisão e o rádio do país, se sublinha que este diálogo tem de estar relacionado com amplos regulamentos de paz no Próximo Oriente. Entretanto, Bagdá tenta recrutar voluntários no Sri Lanka. 1000 jovens já se prontificaram, entretanto, para o caso de um confronto militar, informa o jornal Sunday Observer de Colombo. Em Nova York, o embaixador da Áustria no Kuwait, Johann Demel, confirmou diante da imprensa que soldados iraquianos praticaram numerosos atos de crueldade. O Egito e a Síria concordaram em coordenar os seus passos políticos na crise do Golfo. Querem, assim, alcançar a retirada dos invasores iraquianos do Kuwait e restabelecer a soberania dos estados do Golfo. Este é um passo para a concretização da Liga Árabe, declarou o vice-presidente da Síria, Abdel Halim Kadam, depois de conversações em Cairo. Sintonizam a Rádio Berlim Internacional com o seu noticiário. Nova York. Passados 15 anos depois do fim da Guerra do Vietnã, Washington e Hanoi esforçam-se por uma normalização das suas relações. O ministro do Exterior dos Estados Unidos, James Baker, denominou numa conversa com o seu homólogo vietnamita 2 condições para o estabelecimento de relações diplomáticas. Por um lado, o desejo dos Estados Unidos de restabelecer a paz no Camboja e, de outro, o esclarecimento do paradeiro de aproximadamente 1.700 soldados norte-americanos que desapareceram desde a guerra no Vietnã. O último encontro de um ministro do exterior americano com um representante do governo de Hanoi ocorreu em 1973 em Paris, quando Henry Kissinger negociava o fim da guerra. Nova York. Com confissões unânimes sobre os direitos infantis, teve início em Nova York a primeira cúpula mundial da criança. Diante de cerca de 70 chefes de governos e estados, o primeiro-ministro da Suécia, Ingvar Carlsson, qualificou a jovem geração de futuro da humanidade. O presidente da Namíbia, Sam Nujoma, afirmou que as crianças são os nossos bens mais valorosos deste mundo, frisando estar satisfeito que tantos convidados tenham correspondido ao convite da Unicef. O rei da Bélgica, Baldwin, recordou que diariamente morrem na Terra 40 mil crianças. Exige por isso que não haja resignação diante da fome e das epidemias, da falta de água potável e da assistência médica, ou diante das vítimas das drogas ou guerras. Neste contexto, Baldwin apelou veementemente para que o conflito do Golfo seja solucionado pacificamente. Disse que centenas de crianças seriam atingidas no caso de um confronto armado. Moscou. O primeiro-ministro da União Soviética, Nikolai Ryzhkov, exigiu mais disciplina e ordem na economia soviética. A situação é tão precária como nunca antes, afirmou ontem à noite na televisão soviética. Ryzhkov qualificou como problemático a extração de petróleo e o fornecimento de carvão, se bem que, para o inverno próximo, haja reservas suficientes para a indústria e a população. Disse que o ritmo de construção habitacional não é satisfatório, necessitando-se aqui de medidas imediatas para impedir um atraso. O chefe do governo soviético qualificou também como complicada a situação na colheita dos cereais. Santiago. A Associação dos Jornalistas Latino-Americanos, FELATRAP,
exigiu neste fim de semana na capital chilena mais segurança para os colegas que trabalham no continente. No 5º Congresso da Associação, os representantes dos meios de comunicação de 22 países exigiram a libertação imediata dos seus colegas raptados na Colômbia. Criticaram também a prisão de 3 repórteres chilenos. A Felatrap critica particularmente as condições de trabalho em Cuba e no Haiti e ressalta que estes países deviam se esforçar para garantir finalmente condições adequadas para uma informação livre. Berlim. O australiano favorito Steve Meneghetti ganhou hoje a maratona histórica de Berlim. A corrida pelos 42 quilômetros e 195 metros passou pela primeira vez pelo Brandenburger Tor e pelas ruas dos centros de Berlim Leste e Oeste. O vice-campeão do mundo foi o primeiro a alcançar a meta na Avenida Kurfürstendamm com o novo recorde de distância com o melhor tempo do mundo deste ano de 2 horas, 8 minutos e 16 segundos antes do tanzaniano Gedani Chahanga e do trezense Jorge Peta. A concorrência feminina foi ganha por Uta Pipes da RDA e correu por um clube berlinense ocidental. Até aqui, amigos ouvintes, o noticiário da Rádio Berlim Internacional. Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã. Prezados ouvintes, em vésperas da unificação alemã, pois restam-nos a RDA apenas 2 dias de existência, todos os alemães em ambos os estados deveriam refletir, pelo menos um pouco, não só sobre a importância histórica, que é sem dúvida grande, mas também sobre as consequências, por um lado para os alemães, que agora terão de aprender a viver uns com os outros, respeitando-se mutuamente, por outro lado, para toda a comunidade europeia e mundial. Ouçam agora o comentário redigido pela doutora Hema Herrington, que se debruça sobre o caminho da RDA para a unidade alemã. Ao microfone, Martina Assunção. Há alguns anos que se encontra diante do famoso Berliner Ensemble, teatro fundado em 1949 por Bertolt Brecht, o monumento do grande autor alemão. Mostra-o sentado num banco, com um ar meditativo, sábio, as mãos apoiadas com grande à vontade. Uma das colunas de mármore que o rodeiam tem um epígrafo do poeta: quem ainda viva, não diga nunca. O seguro não é seguro, nada fica como é. Esta frase reflete tanto o conhecimento do dialético como também uma simples filosofia da vida. Os que nos governavam ainda um ano atrás nunca quiseram ouvir nada disso. A 3 de outubro do ano passado, um dia em que a embaixada na RDA em Praga estava desesperadamente sobrecarregada com quase 5.000 refugiados da RDA, tendo por isso encerrado os seus serviços, o chefe do Estado e do SED, Erich Honecker, usou a palavra numa recepção organizada já com vista ao 7 de outubro, 40º aniversário da RDA. Esta é, segundo Erich Honecker reiterou na altura, um sólido ferrolho de segurança contra todas as tentativas no sentido de alterar as realidades territoriais e políticas na Europa. Acabamos de transmitir o comentário da Rádio Berlim Internacional na voz da República Democrática Alemã. Voltamos já.
Caros ouvintes, poucos dias antes da unificação alemã, também as duas associações luso-alemãs deram este passo para concentrar os seus esforços e para aumentar a influência das suas atividades. Por este motivo, organizou-se na quinta-feira passada em Berlim Leste um ato solene durante o qual os dois presidentes das mencionadas associações fizeram uso da palavra. Essas as nossas informações mais detalhadas com Diogo Mendes. Numa altura em que há quem tema que os alemães se preocupam apenas consigo próprios e a sua unificação, decorreu em Berlim uma solenidade em que também se tratou de uma unificação de alemães do leste e do oeste, mas em que o verdadeiro interesse se concentrou sobre um outro país, Portugal. Continuam a sintonizar a Rádio Berlim Internacional com o seu programa diário em língua portuguesa. Amigos ouvintes, para nós não é fácil corresponder à necessidade de anunciar o próximo fim da Rádio Berlim Internacional à voz da República Democrática Alemã em sequência da unificação alemã. Por conseguinte, não é apenas com prazer que chamamos agora a atenção para o último número do Correio do Ouvinte, da sua edição internacional, em reprise da quarta-feira passada. Para tanto, deixo-vos com Fernanda Meia-Dia e Klaus Pinch. Rádio Berlim Internacional apresenta o Correio do Ouvinte. Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, em todos os confins do mundo, à nossa última edição internacional do Correio do Ouvinte. O countdown já começou. Aos alemães de leste restam apenas poucas horas até a despedida definitiva da RDA, que ao longo de 40 anos foi a sua pátria. Estamos perante um acontecimento não muito frequente na história mundial. Daí também o grande interesse com que se acompanha a nível internacional a unificação entre ambos os Estados alemães. Em numerosas cartas, os nossos ouvintes confirmaram-nos que pretendem ficar até o último minuto a acompanhar-nos nas outras custas para assistirem, juntamente conosco, a este evento histórico. Devem calcular que milhões de alemães ansiaram este 3 de outubro, particularmente as famílias separadas ao longo de muitos anos, os amigos e todos aqueles que durante os anos passados não se quiseram submeter a viver num Estado que exercia uma tutela sobre os seus cidadãos, cercando-os por muros e arames farpados. O facto de os alemães de leste e de oeste incitarem em conjunto um novo caminho para o futuro é motivo de alegria e satisfação. Emoções essas que se registram também entre muitos ouvintes da Rádio Berlim Internacional. Estou muito satisfeito com o facto de a Alemanha finalmente ser uma só nação, escreve-nos José Hubert Palacios de Cali, na Colômbia. Também Carlos Augusto Medeiros, do Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, acha que, com a unificação alemã, é dado mais um passo para uma melhor convivência na Europa, colocando uma Alemanha mais coesa perante o contexto das nações que esperam, assim, contar com mais um parceiro em busca de uma paz concreta no mundo e, finalmente, pelo bem comum dos povos. No mesmo contexto, o nosso ouvinte dinamarquês, Georg Lasse Hansen de Sorø,
recorda, com toda a razão, que a Alemanha deve a sua unificação a um determinado político, a Mikhail Gorbachev. Graças a Glasnost e a Perestroika, escreve que o Klassehandeln, foi posto o verdadeiro fim à Segunda Guerra Mundial, finalmente mais de meio século após o seu começo. Encontrando-se também no meio das transformações, os jornalistas da Rádio Berlim Internacional conseguiram cumprir com o seu dever de informação que têm junto dos seus ouvintes. Parece que muitos ouvintes sentiram isso, como era o caso de Taras Rinsa de Voronezh, na União Soviética, para quem os nossos programas em língua russa, que começamos a transmitir a partir de maio deste ano, foram uma grande descoberta. O nosso ouvinte russo escreve na sua carta: Torna-se mais fácil compreender o que se passa se pudermos deixar de lado o filtro que constituem os nossos mass media, dando palavra diretamente àqueles que têm de viver com as coisas novas, as quais nem sempre devem ser positivas. No ano em curso, que se seguiu aos meses palpitantes de outubro e novembro de 89, ouvi a Rádio Berlim Internacional pelo menos 350 horas, comunica-nos Hans-Werner Lollicke, da Dinamarca. Este é sem dúvida o recorde de audição, uma vez que significa que Hans-Werner Lollicke deve ter estado à escuta quase todos os dias. Desde o dia 9 de novembro, que nos chegam elogios de todo o mundo, confirmando que os programas da Rádio Berlim Internacional se tornaram mais interessantes e são fornecidas informações mais diretas e sem rodeios sobre os acontecimentos na RDA. Tal é o teor de numerosas cartas e gostaríamos de dar sequência a estas citações, pois as opiniões manifestadas merecem de facto esta atenção. Contudo, o tempo não perdoa e temos ainda um outro assunto por abordar. Mas antes vamos intercalar aqui o nosso habitual espaço musical. A despeito de toda a alegria com a unidade alemã, sentiremos também uma certa tristeza, pois o nosso contato que mantemos convosco há tantos anos nas ondas da Rádio Berlim Internacional terminará com o próximo dia 3 de outubro. Nas últimas semanas recebemos uma verdadeira vaga de manifestações de simpatia, mesmo antes de ser dada oficialmente a notícia de que a RDI se calará à meia-noite do dia 2 de outubro, passando as frequências a serem utilizadas pela Deutsche Welle, a voz da Alemanha. E também destas cartas só poderemos citar algumas das mais representativas. Comecemos com o ouvinte chileno, Jofre Zara, que afirmou a dado passo: Para mim, a RBI faz praticamente parte da família. Os programas são de boa qualidade, lamentarei bastante se as vossas ilusões acabarem. Da Noruega, Gudrun Katarina Haugen manifestou opinião bastante semelhante. Se vocês desaparecessem totalmente, seria cruel para mim. De Viena, da Áustria, escreveu-nos Harald e passamos a citar: a virtude da excelente programação e dos serviços acima da média prestados pela RBI aos seus ouvintes, parece-me que o desaparecimento desta emissora não é do interesse de muitos ouvintes. Eu compartilho da preocupação de que, com a unificação dos dois Estados alemães, que é uma causa justa e merecida, possamos ver-nos privados dos maravilhosos programas da Rádio Berlim Internacional. Bom, amigos, é realmente uma saudade espetacular ouvir esse programa de última transmissão em português. Realmente é uma saudade do tempo áureo, aí do tempo de ouro das transmissões em ondas curtas, que muitas emissoras transmitiam para o Brasil em português e diversos outros idiomas, mas infelizmente muitas delas já não estão mais no dial. Para a gente é só lamentar e ficar na saudade. Bom que temos este programa e outros amigos também que podem aí fazer essa coleta e ter esses dados para passar para os nossos demais amigos, tanto quem já é veterano, que também curtiu, e os jovens que estão iniciando aí no mundo da rádio escuta, do destismo, do radioamadorismo, ter esse tipo de material para poder ouvir e se espelhar aí no tempo que nós, quando começamos, tínhamos realmente uma fartura imensa no dial de tantas emissoras que disputavam aí passo a passo, quilohertz a quilohertz, o dial dos nossos receptores. Bom, amigos, mas vamos agora a mais uma informação de X. Mas antes vamos mandar uns abraços aqui de alguns outros amigos que estão ligados conosco. A Hugo Tim Alves, lá por Arapoti,
no Paraná. Também o nosso amigo Félix de Oliveira, lá para o Chapecó, Santa Catarina. Também aqui o nosso amigo Joel Leandro, lá para o São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E também ao Edson Irati, lá no Paraná. Ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez também aqui o nosso amigo Marcos André e ao nosso amigo Érico Tavares, lá por Paudalho. Certo? Nosso amigo Marcos André aqui por Caruaru. Bom, a informação agora é que do Dia do Escoteiro, jovens de Pernambuco participam de atividade radioamadora. Aconteceu no último fim de semana de abril, em comemoração ao Dia do Escoteiro, mais precisamente dia 23 de abril, uma atividade escoteira que reuniu mais de 320 jovens na capital pernambucana de várias regiões do estado. Dentre várias atividades aplicadas, voltadas para o desenvolvimento do jovem em sua fase de aprendizado, destacou-se a base dos radioamadores escoteiros. O chefe Ricardo, o papai Uniforme 7 Romeu Índia Kilo e Douglas, o papai Uniforme 7 Yankee Delta Papá, do 96º Grupo de Escoteiros, o Brant Misters, e chefe Eric, o papai Uniforme 7 Romeu Eco Hotel, do 171ª Tropa Sênior Mista Autônoma do Ar, chefe Berna. Na atividade foram aplicadas as atividades de jogo de decifração de frases utilizando o código fonético, utilidade de radiocomunicação em dias atuais, apresentação de 2 modelos de transceptores e suas características, lembrando que, para praticamente 98% dos jovens que por ali passaram, este foi o primeiro contato com o radiotransceptor. A impressão geral foi muito positiva, pois aqueles jovens acharam incrível o universo do radioamadorismo e suas aplicações, procurando inclusive os instrutores para saber mais sobre o assunto, bem como tirar suas especialidades de radioamadorismo. Ao longo das atividades do ano, a região escoteira de Pernambuco já estuda incluir a atividade de radioamadorismo em seu calendário. Para nós, escotistas radioamadores, é motivo de muito orgulho poder levar ao jovem um pouco de conhecimento, sobretudo do hobby que tanto gostamos, plantando assim a semente para poder aflorar frutos e futuros radioamadores escoteiros muito em breve. Ok, amigos, essa informação os amigos podem ir e conferir no site da qtc.ecra.club, certo? Mas agora vamos à última informação, que é os logs. Hoje não teremos áudios de escutas, o tempo realmente foi bastante expressivo, mas tivemos aí essa recordação interessantíssima da Rádio Berlim. Vamos agora às escutas dos logs enviados pelo nosso amigo José Ronaldo Xavier. Com transmissão direto da China, ele ouviu em 9.515 kHz, o último dia 2 de maio, das 19h11 às 19h20 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma tcheco, com recepção 45544. Também ouviu em 9.525 kHz, 2 de maio, das 19h às 19h10 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma russo, com 535533. Também em 9.560 kHz, também dia 2 de maio, das 19h21 às 19h30 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma húngaro, com 545544. Também da China, em 9.655 kHz, das 19h31 às 19h40 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma turco, com 545544. Também da China, ele ouviu em 13.700 kHz, 2 de maio, das 18h39 às 18h49 UTC, a Rádio Internacional da China, no idioma Chaozhou, algo assim, ou seja, o dialeto. E a recepção foi 45544. Também em paralelo em 11.895 kHz. Com transmissão direto da França em 11.700 kHz, no dia 2 de maio, das 20 às 20h10 kHz, ele ouviu a Rádio Internacional da França,
ou a Rádio França Internacional, na verdade, em idioma Hausa, com 545533. Também com transmissão direto da França em 13.815 kHz. Dia 2 de maio ele ouviu das 18h50 às 18h59 UTC a Rádio Algérienne, direto lá da França em idioma árabe. O SINPO foi o 45544. Com transmissão direto da Alemanha, ele ouviu em 9.760 kHz a Adventist World Radio, África, da cidade de Nauen, na Alemanha. Ele ouviu em idioma francês, com 545533. Também em 11.800 kHz, direto da Alemanha, ele ouviu no dia 2 de maio, das 19h41 a 19h50, a Adventist World Radio, em idioma árabe, com 545554. Excelente. Por fim, ele ouviu, direto dos Estados Unidos, em 13.845 kHz, dia 2 de maio, das 22h50 às 23h UTC, a WWCR University Network, de Nashville, no Tennessee, em idioma inglês. O SINPO foi o 35422. O nosso amigo José Ronaldo Xavier, que é o Papá Romeo 70, o negativo 3º Sierra Whisky Lima, que é a rádio escuta. As escutas foram realizadas em Cabedelo, na Paraíba, utilizando os receptores Texan S2000 e a antena Sony AN71. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, desejando a todos uma boa noite, que Deus ilumine a cada um e, respectivamente, as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios destes Clubes Sem Fronteiras. Não perca nosso próximo programa na próxima sexta-feira, ok, amigos? Não amanhã, na próxima sexta-feira da semana que vem. E lembrando, amanhã a partir das 21 horas no Brasil, começa a semana de escutas em onda média, que vai de 7 de maio até o dia 15, ok? Boas escutas a todos, bom fim de semana e até o nosso próximo programa. Fui! A melhor programação, porque você merece. A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Simplesmente diferente.